Bom dia, meus amigos e amigas. Chegamos à aula 4 do curso Planejamento Estratégico, Teoria e Prática. Aqui, Fabiano Medeiros. Vamos relembrar o que aprendemos na aula 3. Muito legal. A visão é uma ideia futura do seu negócio, que promove a inovação porque energiza toda a empresa. A visão deve ser escrita no futuro e mostra a direção a ser seguida para mobilizar as equipes. A visão deve mostrar qual o impacto que essa direção irá causar no mundo e deve ser grandiosa e ambiciosa. A missão deve definir para o que a organização existe, seu propósito maior e o que fazer. Os valores devem definir os princípios, unindo o mundo empresarial ao mundo pessoal. E as metas podem ser definidas pelo que a organização quer conquistar. Recomendamos o uso do método SMART para definir uma meta. Por quê? Porque esse método assegura que a meta vai ser específica, mensurável, alcançável, relevante e o tempo em que ela vai ocorrer. Agora vamos fazer uma pequena reflexão. Imaginemos que nós vamos atravessar um rio caudaloso. E aí a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o que esse rio tem. Tem forte correnteza? Tem peixes perigosos? Tem grandes buracos? Tem muitas pedras? Como é que está o nosso preparo físico para atravessar no nado esse rio? Como é que é a temperatura dessa água? É muito fria, muito quente? Quais são os recursos que nós vamos utilizar? E é daí que surge o pensamento de estratégias. Quais são as estratégias que nós vamos usar para atravessar esse rio e não morrermos afogados ou comidos por um grande peixe? No fundo, é isso que nós vamos aprender com as estratégias dentro do contexto do planejamento. A estratégia é se posicionar. Em que negócios quero estar? Como vou competir nesses negócios? É o que nós chamamos de mapeamento estratégico. Quais são as estratégias? E o que não vou fazer, porque senão vou ter insucesso. Agora vamos estudar um pouco dos conceitos, da teoria. A estratégia deriva da palavra grega estratego e era muito utilizada na época da Grécia militar como comandante-chefe, uma conotação muito militar. Segundo Porter, são as ações ofensivas e defensivas que uma empresa empreende para enfrentar com sucesso as suas forças ambientais, criando uma posição defensável em seu setor de atuação. É um assunto bem antigo. Há 400 anos antes de Cristo, Sun Tzu, no contexto militar, já estudou e desenvolveu sobre estratégias. Mais recentemente, von Clausewitz delineou para as guerras napoleônicas. E a partir da Segunda Guerra Mundial, as estratégias sofreram uma grande adaptação ao mundo dos negócios e se fortaleceu a partir dos anos 60, como já vimos lá com a matriz SWOT. Em 1987, Henry Mintzberg, esse grande cidadão da humanidade, definiu as estratégias propostas para o mundo dos negócios. Estudou as estratégias como plano, como padrão, como posição, como perspectivas e pretextos que nós vamos estudar neste curso. E nós vimos também que é necessário mapear as maneiras como atravessar o rio caudaloso, evitando os riscos inerentes. E vamos continuar. Kaplan e Norton, grandes pensadores do Balanced Scorecard, que nós também vamos estudar aqui nesse curso, enfatizaram que a estratégia tem a ver com a opção, ou seja, o momento de se fazer escolhas durante o planejamento. É olho vivo, meu amigo. Existem diversas estratégias, modelos de estratégias. As estratégias genéricas, que são mais utilizadas de uma maneira geral, que são focadas em custo, diferenciação e cadeia de valor. Nós vamos também ver os recursos estratégicos, são aqueles que trazem a vantagem competitiva para dentro de uma organização, implantando uma estrutura de criar valor. O que é criar valor? O que é valor? Para mim, valor é aquilo que eu vejo no produto ou no serviço e que estou disposto a pagar por ele. E por isso é que as estratégias genéricas
elas são tão importantes? Falam da diferenciação, do custo e da estrutura de cadeia de valor. Como é que esse produto, esse serviço vai chegar para mim? Também já comentamos em aulas anteriores, mas vamos ratificar que a cultura organizacional positiva pode trazer uma vantagem competitiva. Eu tenho exemplos de climas positivos que influenciaram nas estratégias e no alcance dos objetivos. Eu nunca esqueço, quando eu trabalhei em Brasília, na região Brasília, nós desenvolvemos um clima tão positivo entre todos, dentro da cultura, que já era muito forte. Nós saímos de 200 milhões de faturamento para quase 700 milhões de faturamento em 2, 3 anos. E também vamos ver que é extremamente importante na definição das estratégias as nossas competências. O que Prahalad e Hamel diziam que são as competências coletivas de uma organização. Ou seja, quanto mais competência uma organização tem, mais ela vai ter sucesso. E o que são as estratégias emergentes? São as estratégias que vão surgindo durante a implementação do planejamento estratégico. Às vezes não pensadas, mas que elas surgem e precisam ser incorporadas ao planejamento estratégico. Por isso, o planejamento estratégico não é um processo rígido, um processo, como nós falamos no popular, engessado. Vamos estudar um pouquinho mais sobre as estratégias mais comuns. Nós já falamos da liderança de custo, diferenciação e enfoque, que é o mais utilizado entre as empresas, né? A gente parar para dar uma pensada e falar assim, e aí, como é que é a estratégia de liderança, por exemplo, da Samsung? Uma outra forma, uma outra estratégia é construir franquia e aumentar o valor para os clientes, atingindo a excelência operacional. Aqui ele fala também de ser um bom cidadão, aí no caso do Kaplan e do Norton, ser um bom cidadão corporativo. Quem é que não gosta de ver uma organização que é do bem, né? Como a gente fala. Uma outra estratégia é penetração de mercado, é desenvolvimento de novos produtos. Nós já vimos isso aqui na análise da matriz McKinsey e da matriz BCG. Produtos inovadores, produtos que estão sendo consumidos pelo mercado e é uma estratégia fundamental para o sucesso da organização. Há também as estratégias de sobrevivência. Produtos vaca leiteira, lembram disso? Uma estratégia. Muitas vezes você se concentrar no produto. É bem verdade que existem empresas que optaram muito por essa estratégia e se deram muito mal. Querem exemplo? A Texas Instruments. Eu me lembro que a Texas Instruments é de uma época que as tecnologias estavam surgindo. Infelizmente, a estratégia foi, não, vamos ficar por aqui, vamos nos manter e vamos crescer um pouquinho, vamos desenvolver, mas sem tanta agressividade. Existem as estratégias movidas por oportunidade, investimento, intento, adaptação, diferenciação de produto, diferenciação funcional, inovação, reação e por aí vai. Tem estratégias para tudo no meio dos negócios. Mas também tem as estratégias no individual, né? A gente muitas vezes tem que montar estratégias individuais para o futuro. Nesse quadro, nós vamos estudar as características das estratégias. Aqui nós temos diversos, e aqui as características base em alguns aspectos. Por exemplo, o Ansoff, que fala sobre abrangência, que essa estratégia ela fornece regras e diretrizes gerais para orientar a gestão da organização. O Campos já fala sobre prazos, tem como base um planejamento de médio e longo prazo. Kaplan e Norton, quanto à natureza, a estratégia é uma escolha, uma opção, já vimos isso. Faz parte do processo decisório. Volta aqui o Ansoff. Quanto ao posicionamento, leva em consideração o contexto competitivo da organização. E aqui posicionamento é como eu estou posicionado dentro do mercado. Já o Almeida fala quanto à importância. Pactos e decisões estratégicas são de longa duração e demandam tempo para ser revertidas. Essa ansiedade por sair ganhando o jogo já na primeira não é um grande aspecto aqui relevante do Almeida. E o Mitzberg ele fala da dinâmica. A estratégia sofre alterações com o decorrer do tempo. E aí nós acabamos de ver as estratégias
que vão surgindo ao longo do planejamento. Ou seja, a estratégia realizada nem sempre é igual à estratégia pretendida. Por isso é que é um assunto dinâmico que nós precisamos estar extremamente ligados. Agora vamos ver aqui nesse quadro, não é versos, eu coloquei aqui como versos, mas não é verso, é uma visão do planejamento estratégico e a administração estratégica, como é que elas se relacionam, né? Então aqui, por exemplo, começando, o planejamento estratégico ele estabelece uma postura em relação ao ambiente, aquela coisa que a gente falou de analisar o ambiente interno, externo, antes de criar a estratégia. A estratégia ela cresce, capacitação estratégica. O planejamento estratégico lida com fatos, ideias e probabilidades. A administração estratégica ela cresce aspirações do povo, de gente, com mudanças rápidas na organização. É verdade, né, gente? A estratégia dá rapidez. O planejamento estratégico termina com um plano estratégico. A estratégia termina com um novo comportamento. O planejamento estratégico tem um sistema que planeja. A administração estratégica tem um sistema de ação. E a fonte aqui é o Gage, 1987, página 23. Agora vamos estudar um pouco sobre a estratégia do Oceano Azul, que vocês já devem ter ouvido tanto falar e que foi criada pelo Kim Malbukinen. A estratégia do Oceano Azul desafia as empresas a transpor a barreira do Oceano Vermelho. O que é o Oceano Vermelho? O Oceano Vermelho é essa competição sangrenta, com foco em custo, pouca até diferenciação. Cara, baixo custo, vai lá embaixo e muitas vezes não obtém a qualidade e é uma guerra sangrenta. E a estratégia do Oceano Azul vem provocar as organizações exatamente para um mundo diferente. A inovação de valor é a pedra angular da estratégia do Oceano Azul. Reconstruir as fronteiras do mercado. Concentrar-se no panorama geral, não nos números. E aí aqui tem a ver muito com aquela coisa de olhar o mundo externo. Como é que o mercado está se comportando? Como é que são as barreiras? E aí de novo vem a questão da matriz de forças do Porter. E quando ele fala aqui em reconstruir as fronteiras do mercado, é mudar esse jeito de pensar, muitas vezes tacanho, né? De olhar o mercado só com números. E que você tem que ir além da demanda existente. Se você chegar à conclusão que tem uma demanda por 100 celulares, então por que não ir além de 500 celulares, sei lá. E outra coisa, acertar a sequência estratégica. Utilidade, preço, custo, adoção. Não ficar só no preço, não só ficar no custo. Ter essa sequência de valor e utilidade para o cliente. A maioria dessas grandes empresas que nós já até tivemos aqui contato, como a Microsoft, a Google, a Apple e a própria Magazine Luiza, são empresas que adotam essa estratégia do Oceano Azul. Eu me lembro que, por volta de 2005, 2006, a Magazine Luiza tinha 300 lojas, 200 e poucas lojas, hoje ela tem quase 900. Ela pensou além das barreiras, das fronteiras do mercado e cresceu. Agora vamos fazer uma pequena comparação entre a estratégia do Oceano Vermelho e a estratégia do Oceano Azul. A estratégia vermelha é essa que vive no sangramento. Ela compete nos espaços de mercado existentes. A outra não, ela cria espaços de mercados inexplorados. A vermelho é vencer os concorrentes, a outra é tornar a concorrência relevante, por diferenciação, por inovação, por criatividade. A vermelha aproveita a demanda existente, a outra cria e captura novas demandas. O que nós podemos, o que os seres humanos querem? A estratégia Oceano Vermelho é focada no trade-off valor-custo. A outra não, é romper esse mundo do valor-custo. É criar valor de fato. Primeiro vem o valor, depois vem o preço. A estratégia Oceano Vermelho ela quer alinhar todo o sistema de atividade da empresa com sua escolha estratégica de diferenciação e baixo custo. A outra não. A outra alinha todo o sistema de atividade da empresa em busca da diferenciação e baixo custo. Há uma grande diferença nisso aqui, gente, se vocês pararem para pensar. Uma coisa é você ter uma estratégia de baixo custo. Outra coisa é você organizar a empresa para que ela tenha a diferenciação por baixo custo. Ou seja, enquanto uma é redução de custo a
a qualquer preço, a outra não. A outra, ela cria um ambiente, por isso é que é importante a cultura organizacional, por isso é que é importante os valores organizacionais, por isso é que é importante as competências, o desenvolvimento das competências dentro de uma organização. E tudo isso, minha gente, se resume, na verdade, à proposta de valor. Exatamente o que estou fazendo pelo meu cliente para agregar valor e que ele me prefira. E ter um modelo de negócio em que as atividades diferenciadoras servem ao meu cliente e ganham um retorno acima da média. Qual é a grande conclusão? É sempre o foco no cliente. Muitas vezes você está com uma estratégia de diferenciação por custo, você ganha, mas você perde na qualidade. E aí vem a grande pergunta: conquistei o cliente? Então, nessa aula, nós estudamos que o posicionamento estratégico é definir em que negócio quer estar posicionado no mercado. Que as estratégias podem ser definidas como ações defensivas e defensivas para enfrentar com sucesso as forças ambientais do setor de atuação. Que as estratégias emergentes são aquelas que vão surgindo enquanto implementa-se um planejamento estratégico e são incorporadas por este. Ou seja, planejamento estratégico não é um processo engessado. Nós aprendemos que as estratégias genéricas são caracterizadas por liderança de custo, diferenciação e foco na estrutura de cadeia de valor. Essas estratégias têm como objetivo manter o nível de lucratividade baixo e dominar a concorrência. Os recursos estratégicos trazem vantagens competitivas. Falamos da cultura organizacional e as competências coletivas, que podem trazer vantagem competitiva para uma organização. Falamos também da estratégia do Oceano Azul, que cria espaço no mercado inexplorados, que tornem a concorrência irrelevante. Diferente da estratégia do Oceano Sangrento, que faz tudo para competir e sobreviver a qualquer custo. E que a inovação é a pedra angular da estratégia do Oceano Azul. Que a estratégia do Oceano Azul ainda alinha todo o sistema de atividade da empresa em busca da diferenciação e baixo custo. E não alinhar simplesmente os controles de custo para dominação. Tudo isso resulta em proposta de valor. O que estou fazendo pelo meu cliente para agregar valor e que ele me prefira. E um modelo de negócio que levante as atividades diferenciadoras que permitam servir o cliente e ganhar um retorno acima da média. Meus amigos, estamos terminando a aula 4 e não esqueçam que dúvidas, esclarecimentos, troca de ideias devem ser enviadas para fabian@fmabr.com e eu terei o maior prazer em retornar o mais breve para vocês. Forte abraço a todos.